Convido você a ficar de pé nesse momento. Nós estamos no culto de ensino. Abra sua Bíblia comigo. Nós começamos a falar de um assunto na semana passada. Já vou fazer a leitura, depois eu dou os avisos para os irmãos. Mas façamos a leitura da Epístola Universal de Tiago, no capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo, do versículo 13 ao versículo 16, onde nós vamos ter uma instrução de Tiago, para que nós possamos nessa noite desfrutar um pouco mais da palavra de Deus. Quem achou, diga amém. A palavra diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Amém? Feche seus olhos, oremos. Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, nós nos encontramos mais uma vez reunidos neste culto de ensino, e nós louvamos pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão em casa, que acompanham via online. Oramos pelos nossos irmãos que, devido ao trabalho, à enfermidade, a viagens, não podem estar aqui, mas que lá onde eles estão, o Senhor os visite. Mas pedimos ao Senhor que fale conosco, nos dando instrução e nos ajudando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto que nós começamos na semana passada a falar sobre esse assunto, que é um assunto de muita importância para nós, que é a tentação. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias complicados, e quando olhamos em volta, muitos de nós não estamos tendo força para vencer a tentação. Muitos de nós não conseguimos suportar a tentação. Falamos e falamos que somos fortes, quando somos tentados, não temos força. E o diabo, conhecendo o tempo, ele vai fazer de tudo para que nós venhamos a sucumbir. Não pense que o diabo quer brincar com você, ele quer você morto. E muitas vezes não é morto fora da igreja, é dentro da igreja. Muitas vezes o diabo quer eu e você aqui dentro, mas sem gerar fruto, parado. Seria uma expressão em inglês, The Walking Dead, que seria literalmente um vivo morto. E muitos cristãos estão vivendo assim, dentro de uma apatia com a vida cristã, com a oração, com a amizade, com amigos, com planos. Tem muito cristão que você conversa com ele, irmãos, ele não sabe o que quer ser, ele já desistiu de ser o que ele pensou um dia, e o diabo tem conseguido destruir a sua vida. Mas nós falamos um pouco na semana passada, e eu só vou dar uma recapitulada rápida, sobre essa questão da diferença que temos hoje, desse evangelho que promete o que não é verdadeiro, e por isso cria ilusão. Quando você é atraído pelo evangelho financeiro, você se ilude, porque Deus não tem nada a ver com dinheiro. O evangelho é algo gratuito. Se fosse algo que só alguns pudessem comprar, não seria justo. O evangelho não é como um carro de marca cara, que só alguns podem ter. Todo mundo aqui, não vou falar todo mundo, mas é a forma, entenda isso, porque tem gente que não está nem aí para isso. Mas todo mundo que tem carro gostaria de ter uma Ferrari, uma Lamborghini, um X4510, não sei o que lá, uma Tesla. Todo mundo que vê fala que bonito, é confortável, tem ar-condicionado, tem... O que eu estou dizendo? O evangelho não pode ser isso, porque qualquer pessoa de qualquer tribo, raça, língua que quiser ter o evangelho, ele pode, porque não depende da condição financeira, mas depende de um coração quebrantado. Todas as pessoas que tiverem um coração quebrantado, elas encontrarão esse evangelho. E nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, falamos sobre essa realidade. Nós chegamos a mensurar o que era a tentação, que é uma disposição e ânimo para praticar coisas que seduzem e que são totalmente contrárias à vontade de Deus. Falamos também sobre a origem de tentação, e quando você lê a Bíblia, parece que Deus tenta,
Porque Tiago diz o seguinte: Deus não tenta a ninguém. Mas quando você vai ler a Bíblia, está escrito: e tentou Deus a Abraão. Só que aí você tem que entender que a palavra tentar, dentro do sentido bíblico, ela é muito ampla e ela também tem um sentido de provar. Então, quando Deus te tenta, Ele está querendo mostrar para você se você é o que você diz ser. Porque Deus nos conhece, é? Às vezes você entra aqui na igreja e você começa a falar, né? Deus, Deus, e entenda o que eu estou falando. Tem que orar, tem que confessar os teus pecados, ok. Mas muitas vezes a gente fala com Ele como se Ele não nos conhecesse. Paulo chega a dizer assim: Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quer dizer que enquanto você estava numa vida de pecado, Deus te amou. Quanto mais agora que somos filhos. O que falta muitas vezes não é você falar e que Deus, mas é você conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, você sabe que você é pecador, mas que é por isso que Cristo morreu na cruz, para perdoar o teu pecado. Essa é a raiva do diabo. O diabo não fica raiva porque você tem dinheiro, porque você está... Não, ele fica com raiva quando você está todo cheio de pecado, ele está feliz porque acabou com você. Você vem à igreja, dobra o teu joelho, se arrepende de todo o teu coração, e a palavra diz que ele diz: eu te perdoo, vai e não peca mais. Essa é a raiva do diabo contra nós. Nós falamos sobre essa questão desse teste, né? Que é a provação, que a Bíblia diz é um teste. Deus prova Abraão. Então, se Deus quiser te tentar, o sentido será de fazer você compreender se você é o que você diz ser. Eu digo que tenho fé. Venho aqui, prego, ensino e falo: irmãos, eu tenho fé. Aí um filho meu cai com uma doença incurável. Se eu tenho fé, eu vou ficar equilibrado, continuo descansando em Deus. Se eu só falava que tinha, eu vou me desesperar, eu vou questionar a Deus: mas eu sou pastor, eu estou orando para todo mundo, por que o meu filho? Essas coisas que a aprovação de Deus faz, ela faz eu e você saber quem somos. E Deus prova Abraão. Ele tem esse sentido que você tem que entender, para que você não tenha um entendimento que Deus pode tentar alguém. E nós paramos na semana passada, literalmente, quando nós falamos sobre esse ponto. Nunca um aluno faz a prova. Tem uns meninos aqui que estudam, né? Tem uns aí que tem até quando começam as provas, né? Eles ficam em pânico. Mas o professor não dá uma prova de um conteúdo que você não estudou. Você pode não ter aprendido, mas que você viu o conteúdo, você viu. Então Deus não vai te provar naquilo que você não sabe. Essa é a aprovação de Deus. Quando Deus vem tentar você, provar você, é para ver se você está aprendendo o que Ele te ensinou. Nós falamos um pouco disso, falamos até a questão quando Deus provou, tentou o povo no deserto, para ver o que eles tinham no coração, se eles guardariam ou não os mandamentos do Senhor. Então nós podemos dizer que a aprovação de Deus é aquela que vem para dizer: ele é crente ou ele não é crente? Ele está crendo ou ele não está crendo? E não é Deus, é porque às vezes eu e você pensamos que somos crentes. Nós nos enganamos muito fácil. Basta um arrepio na nossa espinha, a gente fala: uau, eu estou demais. Mas quando vem a prova, nós falamos: puxa, falhei. E nesse momento que o diabo tem enganado muitas pessoas. Se você vai para uma prova e você falhou, você tem que fazer de novo. Você tem que reconhecer isso. E o problema nosso, irmãos, não é quando você erra, é quando você não assume o teu erro. É muito ruim e difícil quando alguém diz: eu sei que eu estou errado, mas a Bíblia me dá respaldo. Como isso, pastor? Se ela sabe que está errada, como a Bíblia dá respaldo? Porque ela faz uma coisa que é totalmente contrária ao que a Bíblia diz, mas ela diz que na Bíblia está tendo apoio. E isso não é bom. Mas quando você erra, reconhece teu erro e fala: me perdoa, isso é o que é o cristianismo. E hoje tem um extremo, faz o que quiser, e um extremo que não faz nada. Ainda existe esse extremo: a calça, o bigode, a barba, a roupa. Ah, mas a pessoa, por exemplo, um calor que nem está hoje. É porque quem não está aqui, né, na Itália, está no Brasil, quem não sabe, hoje, eu acho, não sei se estava uns 40 graus, mas estava calor, irmãos. Quem andou por aí um pouquinho sentiu
que o corpo reagiu. Se vem alguém para o culto sem uma gravata, vai para onde? Vai para o culto. Mas está calor demais, hoje eu não consigo colocar. Tem pessoas que vão dar mais valor à gravata do que ao caráter, à roupa do que ao caráter. E isso é uma preocupação que nós temos que ter para ver se nós somos realmente o que nós somos. Agora nós entramos na tentação que Tiago está falando. Tiago está falando assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Essa tentação que Tiago está falando é uma tentação que vai fazer você sair da vontade de Deus. É uma tentação que vem para corromper o que Deus disse. É uma tentação que vem para que você saia da plena vontade de Deus. Toda vez que você estiver numa tentação que vai te levar para um lugar que Deus não quer, essa tentação, ela tem origem. E eu queria falar com os irmãos sobre isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis 8, 21, onde tem uma grande informação. Uma informação que nós temos que entender da onde vem a nossa tentação. Por que nós temos essa dificuldade? Aonde aconteceu todo esse episódio? Quando nós lemos Gênesis, capítulo 8, versículo 21, a palavra de Deus nos traz uma informação sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a realidade de quem é o ser humano. E o próprio Deus vai dizer: e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Perceba que não existe curso para ensinar errado. Nós temos aqui Luíne que tem uma bebezinha. Ela não vai precisar ensinar ela a fazer birra. Ela não vai precisar ensinar ela a fingir. Não vai não. Quando ela quebrar alguma coisa, ela já vai sair assim, ó. E ninguém nunca disse: quando quebrar, finge. Ninguém aqui passou em curso de mentira para ser mentiroso. Ninguém passou em curso de falsidade para ser falso. Porque nosso coração é mau. E essa é a origem que nós temos que entender que temos. Essa é a origem do ser humano. Eu e você, por natureza, somos maus. E isso decorre da quebra. A Bíblia diz que quando Adão come do fruto, o pecado entrou no mundo. A corrupção entrou no mundo. As doenças, os erros genéticos, todo o mal que nós temos na terra, a origem é o pecado. Tudo que você vê que você fala, é o pecado. Quando o pecado entrou no mundo, irmãos, ele corrompeu o que era santo, o que era natural. E isso, você lê o texto, você vai ter que entender. E quando nós vamos à Bíblia, existe um tentador. Então, eu sou mau, então minha carne, e vocês estão aqui, vocês têm que saber disso, a minha carne tende para o que é errado. Por exemplo, nós pegamos, eu vi os meninos ontem vendo um filme para assistir, que eu até cheguei lá perto para ver se eles iam assistir. Eu falei, mas quantas horas é esse filme? Só sei que é 3 horas e poucos de filme. Eu falei, vocês vão assistir? Estava tudo animado. Não, eu não tenho uma paciência, né? Já estou velho. Mas a predisposição mental e do corpo para assistir um filme de 3 horas é boa. Aí chama essas mesmas crianças e fala, vamos para o culto. Quantas horas tem um culto? 1h30. 1h30 de culto. Não dá para fazer só uma oração, não ir embora. Por quê? A predisposição nossa, ela sempre será contra Deus. E muitos não entendem isso. Ninguém está aqui, irmãos, porque é bonzinho. Ninguém está aqui porque a tua carne diz, como eu quero adorar. Não, é porque você é transformado por Cristo, e Cristo vem, trabalha no teu coração, e você é uma nova criatura. A Bíblia diz, porque dele e para ele são todas as coisas, porque ele opera tanto agir como efetuar. O Espírito Santo que fala daqui, toca no seu coração aí, convence você daí, e a gente fica aqui interagindo.
Porque nós somos maus. E dentro disso tudo tem um tentador. E o seu nome quem é? Abra sua Bíblia aí, Mateus. A Bíblia diz que o tentador, ele tem um papel, ele tem uma função. Mateus capítulo 4 e o versículo 3. Nós vamos ler esse versículo, que ele é muito conhecido. É onde o próprio Jesus está numa situação. E quando nós vamos no capítulo 4 e verso 3, diz assim, ó: e chegando-se a ele, quem? O tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O diabo, ele tem uma função. O diabo sempre vai querer colocar em dúvida o que Deus disse para você. Esse tentador, ele vai fazer de tudo para que você veja o que Deus disse, mas que você acredite no que ele está dizendo. O tentador chega e diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. O que Jesus tinha naquele momento? Fome. O diabo vai usar a tua necessidade física para tentar colocar um obstáculo entre a tua fé e Deus. Está precisando pagar alguma conta? O diabo vai falar: e aí, se tu és filho de Deus, vai lá no culto hoje. Tem algumas igrejas que dizem: dá tudo, que Deus vai te abençoar. Tentam brincar e tentam usar sempre essa questão: a minha necessidade, se eu sou filho de Deus, ele tem que suprir. É aqui que vem a tentação. Mas existe uma pergunta: tu é filho de Deus? Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto com você. Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo de número 3, quero ler o versículo 5 com os irmãos. Se você não souber quem você é, irmão, tudo que falarem de você vai aceitar. Quando você sabe quem é, os outros podem falar qualquer coisa, você não muda. Agora, quando você não sabe o que é, se chamam você de mentiroso, você se sente mentiroso. Se chamam você de fofoqueiro, você se sente fofoqueiro. Se chamam você de vagabundo, você se sente vagabundo. Quando não se sabe o que é, se aflige com o que os outros dizem. Mas quem sabe o que é, não muda de posição. Eu sou o que sou, porque eu sei o que sou. E Jesus sabia muito bem quem ele era. Olha o que diz aí nesse capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 5. Acharam? A palavra diz assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei a saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo está mandando Timóteo, e ele diz para os irmãos: eu tive que mandar Timóteo, porque eu tenho receio que o tentador venha fazer todo o trabalho ser em vão. E nós vivemos um tempo que muito trabalho às vezes fica dentro dessa situação. Se ensina, se prega, se ensina, se prega. O diabo vem, irmãos, e desfaz tudo. Você sai de um culto abençoado, o diabo vem com uma palavrinha, distorce tudo, acabou tudo. Às vezes nós estamos dentro de uma situação de bênção, que nós saímos alegres, com o coração cheio. Aí vem alguém que não teve sabedoria, fala uma palavrinha desse tamanho. Aí a nossa bênção, que é bênção de Deus, ela vira todo um cenário. Será? E Paulo vai dizer aqui para Timóteo: eu mandei Timóteo porque eu estou com um receio que esse tentador. Então entenda uma coisa: quem te tenta vai ser sempre o tentador. Ele vai tentar de tudo. Só que a origem não é sempre o tentador. E é o que o Tiago vai falar. Ele está falando uma coisa que a gente não percebe às vezes. A gente sempre culpa alguém, não é? Sempre que a gente erra, não foi assim desde o começo? O que disse Adão? Oh Deus, eu estava tranquilo, mas a mulher que tu me deste, ela me seduziu. Aí a mulher, quando Deus chega, ela fala: ó, eu estava tranquila, mas a serpente que o Senhor criou. É difícil nós às vezes assumirmos a responsabilidade. Está faltando nesse tempo homens e mulheres cristãs que assumem: eu errei. Porque se você não entender que você errou, você nunca se arrepende.
Se você não reconhece que o erro é você, você não pede perdão, você não se transforma. E a tentação, ela vai ter uma origem no nosso coração e vai ter um tentador. Ele vai estar estimulando você a fazer o que está dentro de você. E olha o que interessante, quando você abre a sua Bíblia comigo aí, em Gênesis 3:4, que é o que o diabo vai fazer. O Senhor tinha dito para Eva e para Adão: vocês não podem comer, porque no dia que comer acontece o quê? No dia que comer, morre. A serpente vem e diz o quê? Não morre. E não é mais gostoso acreditar na serpente? Isso daqui você vê em novela, isso daqui você vê em filme. Por quê? Na novela, a amante do marido é legal, é bonita, é simpática. Ou não é verdade? O amante, meu Deus, que cavaleiro! É bonito, é cavalheirista, liga de manhã logo cedo, mandando uma mensagem. O marido às vezes é bruto. Sem querer, o nosso cérebro está fazendo o quê? Ela tem que acabar esse casamento e ficar com o amante. Ele precisa. Perceba, quando se bloquear, bloqueou. Todo filme agora tem um casal de homossexual, ou não tem? Até o Buzz Lightyear até o Buzz Lightyear, agora, esse filminho de criança, quando o Buzz vai vindo dentro de uma nave, e eu assisto Buzz porque eu tenho filho, então eu assisto tudo de desenho. A mulher entra na sala e dá um beijo na boca de outra mulher, e as duas saem abraçadas, num filme de criança. E o que eles fazem dentro dos filmes? As pessoas que são homossexuais ou lésbicas são legais, irmãos. Quem já assistiu sabe. E aí eles impõem uma situação de desprezo, que aí você sente dó, você fala: meu Deus, o pai está desprezando o filho porque ele é homossexual. E você começa a sentir dor pela pessoa. E eu dou um conselho, que nem eu já dei: pastor, o meu filho, porque já me procuraram, meu filho falou que é homossexual, o que eu faço? Abrace, beije, não deixe ele sair de casa. Mas pastor, é o seu filho. Você não deve aceitar a prática do pecado, mas o teu filho você tem que amá-lo. Só que nós invertemos às vezes. Aí o pai expulsa o filho de casa. Se estava difícil com o filho dentro de casa, o filho fora de casa vai ficar fácil? E não é uma questão de julgamento, irmão. Nós temos que entender uma coisa: nós somos cristãos. Existe até uma pergunta que se faz: irmãos, quem criou o homem? Quem criou o homem? Não, assim não, responda todo mundo com força. Quem criou o homem? Percebeu? Nós temos até medo de dizer que foi Deus. A gente às vezes tem medo de dizer que foi Deus que criou o homem. Eu já vou me meter nisso não, isso está dando maior briga. Respeite todo mundo, irmãos, ame as pessoas, mas entenda que o diabo está vindo para destruir tudo o que Deus disse. E o que Deus falou que não pode, não pode, e basta. Quem disse? Deus. Quem disse que não pode? Deus. Aí eu e você temos que fazer algo sobre isso. E o que nós não temos feito no tempo atual é entender essa vontade de Deus. E aí ficamos dentro de um ioiô, irmãos. Parecemos um ioiô, crente. Hoje está lá embaixo, aí depois sobe. Sobe e desce. Não é a vida que Deus quer para nós. Não é a vida. E aqui nós temos visto que o diabo vai fazer sempre essa tentativa de conduzir eu e você para longe do que Deus falou. Dentro do dia a dia, irmãos, qual que é o maior problema hoje nosso, dentro da sociedade? É econômico, não é verdade? A gente faz tanta coisa porque tem que pagar alguma coisa, e tudo está muito caro, aí tem que trabalhar mais, tem que se esforçar mais, e não podemos transformar a nossa vida de crente em dinheiro. Você tem que ser crente com dinheiro ou sem dinheiro. Você tem que ser um cristão em qualquer situação. Eu sou cristão, está doendo, está sofrendo, está sofrendo. E o diabo vai tentar você, para que você faça o quê? Corrompa o que Deus disse que não podia. Não, mas se eu fazer o que Deus disse, eu não vou ter documento, porque se eu falar a verdade, eu não pego. Se eu fizer o que a palavra diz, eu não consigo ter 2 empregos, porque eu vou ter que enrolar um. Entenda o que eu estou falando. O diabo sempre vai dizer: olha, se você não fizer o que Deus mandou, você vai estar melhor financeiramente.
Se você enganar as pessoas e vender o que não vai entregar, você vende 5 vezes. Se você não pagar a pessoa, você vai ter um benefício. E aí a gente vai encontrar cristãos enrolados com tudo. Cristãos, quando alguém fala, não, mas ele pegou meu dinheiro da conta de luz e não devolveu. Um conselho, que esse conselho fosse bom: se você não pode dar, não empreste. Se você não pode dar um dinheiro, não empreste. Você tem 100 euros para pagar sua conta dia 20. Chegou o pastor lá, vou usar eu, tá bom? De exemplo. Ô meu irmão, me empresta 100 euros aí. Ô pastor, eu não tenho. Eu tenho esse 100 euros que é para pagar a minha conta. Não, mas eu te dou amanhã. Ah, da manhã tá bom. Aí você deu para o pastor. Aí o pastor deu um problema, irmão. Aí chegou o dia de pagar a sua conta, o pastor falou, desculpa, não deu. Aí você vai falar, não, mas o pastor tem que me dar. Aí você procura o irmão e fala, puxa vida, minha conta está atrasada, emprestei 100 euros para o pastor. Aí o pastor fala o quê? Olha o inimigo se levantando contra mim. Aí, a pessoa que me ajudou, eu vou ficar com raiva dela. Não é assim que acontece? Quem emprestou dinheiro fica sendo comado, fica cobrando, não entende, não compreende. Eu tive um problema, mas você teve um problema e me deixou com um problema. Então, o conselho que eu dou sempre: se você pode, tem dinheiro lá, alguém pediu, dá. Agora, se ele está comprometido, segura. E saiba ter bom senso. Se for uma questão de vida ou morte, você sabe gerir. Mas não arruma problema à toa, não. Porque o diabo vem para sempre descumprir o que Deus disse que tinha que cumprir. E tem muito crente enrolado porque não faz o que Deus manda. Não dizima, não é organizado na oferta, não sabe pegar o seu dinheiro e consagrar a Deus. Compra mais do que pode pagar. Aí depois vai orar, irmão. Se você ganha 10 e gasta 15, pare de orar. Vai estudar para aprender matemática. Nós temos dificuldade. Só que o diabo sempre fala o quê? Não vai dar certo. Vai lá para a campanha dos 7 dias, ora. Irmãos, tem coisas que são princípios, não precisa orar. Faça que vai dar certo. Ganhou 10, economizou todo mês, né? 10% para você. Fim do mês, você tem um salário guardadinho. Presta atenção. Olha o que diz o texto aí do versículo 14, que nós lemos lá em Tiago. Porque ele vai dizer uma coisa: Deus não pode tentar a gente. Então por que a gente é tentado? Por que a gente fica tentado? Foi o meu irmão? Foi o meu vizinho que me tentou? Olha o que diz o texto de Tiago, versículo 14. Cada um é tentado quando é atraído a versão que está escrito engodado, você pode ler seduzido, tá bom? Engodado é seduzido pela sua própria concupiscência. Se eu sou atraído pela minha própria concupiscência, as tentações vão variar. Tem irmãos que quando vê uma cerveja gelada, ele vai ser tentado. Já tem pessoas que quando vê a cerveja não vai sentir nada. Tem pessoas que quando sentir o cheiro do cigarro, vai falar, puxa vida, estou com vontade de fumar. A tentação, ela vem de dentro. Existe uma historinha que tinha um rapaz que tinha uma gaiola. Eu escutei ela há muito tempo, mas eu acho que eu me lembro. E alguém chegou e disse, rapaz, como você é um covarde, esse passarinho está aí dentro preso. E ele falou, não foi eu que prendi não. Eu só coloquei o que ele queria dentro da gaiola. O diabo não te obriga a usar a droga, mas ele te mostra a droga e diz, essa droga vai te tirar a tristeza. A decisão de ir até lá e pegar sempre é nossa. E perceba que quando o diabo oferece, irmãos, ele põe uma camuflagem de paz, de bênção. Depois que você entra, ele sai correndo, deixa você sozinho. Quantas pessoas estão fora da igreja com vergonha de voltar? Vergonha. Fala, não, mas me avisaram antes. Não importa, irmão, se te avisaram antes. Se você saiu da presença de Deus, volte. Aleluia. Ah, mas eu estou com vergonha, o que vão falar? É melhor os outros ficar falando que você voltou do que o diabo ter certeza que você está indo para o inferno. E nós, como igreja, muitas vezes falhamos nesse ponto. Mas o texto vai nos deixar bem claro que eu sou atraído e seduzido pelo que está dentro de mim. Aí agora você tem que ver o que está dentro de você.
Não é terrível fazer a avaliação sozinho? Esses pensamentos ruins que você tem aí, não é por causa de quem está fora, não, está dentro de você. Essas práticas erradas, elas saem de dentro de você. E olha aí o que diz a Bíblia Sagrada. Abre sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 12, versículo 34. Esse texto que Jesus disse aqui, a gente pode dizer o seguinte: o que eu coloco para dentro me faz desejar o que está fora. Porque Jesus diz uma coisa: o que está cheio o coração, disso vai falar a boca. Então, as minhas palavras, elas não são oriundas de você. Alguém te perturbou, você já fala um palavrão, é porque já está dentro de você o palavrão. O ódio, a raiva, alguém que só vive falando mal das pessoas, irmão. Já conhece alguém assim? Aqui eu não conheço ninguém. Alguém que sempre tem algo a falar mal de alguém. Alguém que quando chega, você viu, você ficou sabendo. Não é que é dentro dela. O fofoqueiro está dentro dele o problema. Não é porque ele ouviu. Porque um homem de Deus ouve fofoca, mas quando ele ouve, ele para, ela lê. Ele diz: ó, para de falar isso. Ele aconselha. E ele não repete aquilo. Só que quando nós estamos com o coração cheio de coisas ruins, a nossa boca vai sempre produzir coisas ruins. E o próprio Jesus, ainda dentro desse sistema de dentro, que Tiago vai dizer o quê? Você só está sendo atraído pela cerveja, porque a cerveja está dentro de você. Você quer mentir, porque a mentira está dentro de você. Você, quando é atraído por alguma coisa, é porque você quer aquilo. E Jesus diz uma coisa, irmãos: nada acontece fora primeiro. Isso daqui você teria que pensar. Os seus erros que você já cometeu, que eu cometo, que você comete, a gente sempre dá uma paradinha para pensar, não dá? Será que se eu fizer isso vai dar problema? Será que se eu falar... Você já falou alguma coisa que depois que você acabou de falar, você falou assim: ai, falei para a pessoa errada. Misericórdia. Aí você já vai se cercando e pensando: se a outra pessoa vier falar para mim, eu tenho que saber porque eu falei. Todos nós temos essa linha fina que podemos pecar a qualquer momento, mas temos que sempre entender, começa dentro de nós. E Jesus deixou isso bem claro quando ele diz: sabe aonde começam os problemas da sociedade? Abra sua Bíblia comigo, capítulo de número 15 de Mateus. Vamos ler só o versículo de número... vamos pegar do 17. Abra aí sua Bíblia, Mateus 15, 17. Olha o que acontece: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Todo mundo entende essa linguagem, né? É uma linguagem muito simples, mas se entende. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina um homem. Porque olha só da onde vem tanta coisa ruim. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus estava falando com os fariseus que se preocupavam muito com o exterior. E Jesus traz uma lista de pecado que começa aqui. Quando alguém mata alguém, começou aqui. Quando alguém comete adultério, começou aqui. Quando alguém dá falso testemunho, começou aqui. E aí você tem que começar a dar uma olhada como está o teu coração. Quando nós vamos em Provérbios 4, o que diz Salomão? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E às vezes nós não estamos preocupados com o nosso coração. Nós ouvimos tudo. Irmãos, põe um filtro. Para beber água, você põe filtro. Põe um filtro na sua vida espiritual. Tem coisas, se você vê, vai te corromper. E não adianta falar: eu sou forte. Tem coisa que, se você ouvir, vai te ferir. Eu fiquei, fulano falou de você. Fala para ele lá, se ele quiser falar, ele vem falar comigo. Mas você não quer saber? Não. Fale para ele. Se ele quiser que eu saiba, ele venha falar para mim.
Porque se você falasse, não, me fala o que ele falou, a pessoa conta com um pouquinho a mais, ela põe uma pimentinha a mais, e aquilo te chateia, aquilo te magoa, aí você vai para casa triste, aí você fica ligando para alguém para contar que fulano disse, que fulano não disse, e se contamina sozinho. Guarda o teu coração. Eu fiquei sabendo, não quero saber. Tem tanta coisa boa para a gente conversar, tem tanto versículo bom para a gente discutir, tem tanta paisagem bonita para você ver, e nós perdendo tempo muitas vezes, aceitando o que o diabo está fazendo. Tenha entendimento nessa noite. O diabo vai vir tentar, mas o problema não está muitas vezes no que veio, é o que está dentro. Fazemos regime, né? Tem que fazer o detox, porque tem uns irmãos aí tomando umas coisas que diz que é bom, depois que eu tomei desinchei, é um monte de coisa, o que é bom, entenda o que eu estou falando. Espiritualmente, existe o detox, se chama Espírito Santo. Você tomou o Espírito Santo, começa a sair as coisas ruins. Amizade, companhia, palavra, filme, diversão, tudo que é ruim vai expurgando. Só que para tomar o Espírito Santo tem uma coisa a fazer. E eu quero falar com os irmãos um pouco sobre isso. Jesus vai dizer uma coisa em Mateus 26, 41, que a gente às vezes não faz, irmãos. Ele mandou a gente orar e vigiar, não foi? Não. Ele disse assim: vigiai e orai. Tem razão a ordem é certa, porque eu e você já tivemos em oração, e quando saímos, tive na oração, cheguei em casa, briguei com o marido, tive na oração, cheguei em casa, briguei com a minha mãe, tive na oração, cheguei em casa, briguei comigo mesmo, sei lá, a gente às vezes, a Bíblia diz que vigiar é estar atento, porque se você vigiar e orar, você não cai na tentação. Só que se você só orar e não vigiar, você fica frágil. E nós precisamos nessa noite abrir um pouco os nossos olhos sobre isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, para que a gente possa ler um pouco. Gênesis, eu já li aqui, eu já falei, mas eu quero ler. Capítulo de número 3, versículo 12 e 13. Eu só quero ler porque eu quero que você entenda como que nós trabalhamos como seres humanos. Gênesis capítulo 3, os versículos 12 e 13. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra diz o seguinte: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Esses somos nós, ok? Não, eu saí da igreja porque o pastor... Irmãos, aqui eu vou abrir um parênteses muito rápido, porque tem muita gente hoje fora da igreja, tem muita gente que não congrega mais. Você que está fora da igreja por alguma razão, se você saiu... Se o pastor é um cara que... Porque todo mundo erra, ok? Tem que saber separar o erro de pecado. Se o pastor errou com você, vá até o pastor. Seja qual igreja que for, tem irmão online, vá até o seu pastor. Fala: pastor, eu acho que o senhor errou comigo. Se ele falar: eu que mando, eu sou... Aí você procure outra igreja. Mas um pastor certo, se você falar que errou, ele vai falar: eu acho que isso não é um erro, mas me perdoe, vamos parar, vamos continuar. Esse é o caminho a fazer. Mas você tem que entender uma coisa: não fique por aí, irmão, girando de igreja em igreja. E se sair de uma igreja, não fale mal da igreja que você saiu. Não importa. Eu acho que a gente está vivendo um tempo tão difícil, que às vezes as pessoas ficam brincando de buscar a igreja certa. A igreja certa é quando eu sou certo. A igreja certa é quando eu entro numa igreja para servir. É quando eu entro numa igreja para ajudar. Porque todo mundo que entra a primeira vez em qualquer igreja diz: aquela igreja é uma bênção. É eu que sou o problema? Jesus falou disso. É você, Valdomiro, não é ninguém não. Eu tenho um testemunho pessoal, né? E eu conto aqui porque eu estou falando disso. Estava um dia cansado, irmãos, cansado de falar 10 vezes a mesma coisa,
para uma mesma pessoa. E falei, meu Deus. E Deus falou, mas se você chegasse aqui agora e alguém dissesse para você, ó, já falei 10 vezes com essa pessoa, o que é que você falaria? Eu vou falar de novo, deixa eu aqui, eu vou tratar. Faça isso todo dia. E eu entendi isso. E você deve entender isso. Nós temos que viver cada dia como se fosse o primeiro dia. Chega na igreja é o primeiro dia, é tudo bênção. Só que a gente vai conhecendo pessoas, a gente já julga o outro. Aquele ali, se for cantar, eita Deus, aquele ali sentou, mas aquele ali só é crente aqui dentro. Não faça isso, não. Faça uma avaliação de que você tem que servir. Chegue na igreja e diga, eu vim servir. Primeiro a Deus, depois o meu irmão. Isso ajuda muito, isso ajuda muito. Mas a gente tem essa mania de pôr culpas. Parei de vir por causa que o irmão não apertou minha mão na porta da igreja. Parei de vir porque o irmão, quando eu estava cantando, ele estava rindo. Às vezes o irmão nem está vendo que a pessoa está cantando. Riu de mim. Entenda isso. Não jogue, assuma. Peraí, eu tenho que assumir a minha vida espiritual. É eu e Deus. Quem morreu numa cruz não foi o pastor Valdomiro, não. Ah, o pastor Valdomiro falou que eu não... espera um pouquinho, pastor Valdomiro, segura um pouco aí. Ô Senhor, o Senhor morreu por mim na cruz? Morri. Nós temos que entender isso. Porque se entendemos isso, irmãos, ficamos firmes. Pode cair pastor azul, pastor amarelo, pastor... qualquer pastor que cair, eu continuo. Ah, não, perdi minha fé porque o pastor lá, o azul, caiu. Mas Jesus continua de pé. Por isso, firme a sua fé em Jesus Cristo. E não faça isso que é comum nosso, que é ficar lançando desculpas e desculpas e desculpas e desculpas, para que a gente não tenha esse problema. E uma das coisas, como vencer a tentação? É difícil vencer a tentação, porque você não vai ser tentado pelo que eu gosto, você vai ser tentado pelo que você gosta. Esse é o problema da tentação. A tentação me fornece aquilo que eu gosto, mas aquilo que eu gosto não como ser humano, não como filho de Deus, aquilo que eu gosto como carnal, porque é uma guerra todo dia. A Bíblia diz que é uma guerra entre a carne e o espírito, porque tudo que o espírito não quer, a carne quer. E Paulo chega a um ponto de dizer, o que eu quero eu não faço, meu Deus do céu, mas o que eu não quero, toda hora está perto de mim. E aí abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 16 e o versículo de número 24. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos que existe uma forma de vencer a tentação. E esse versículo eu aprendo muito com ele, porque é uma decisão pessoal. Quando Jesus diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Essa é o ponto. Porque se você renunciar a si mesmo, é você dizer, olha Deus, a partir de hoje o Senhor está no controle da minha vida. A partir de hoje o Senhor manda, é o Senhor que manda. Eu estou renunciando. A palavra renúncia, ela é muito usada quando tem herança, que é abandono de direito pelo titular. Eu tenho direito, mas eu renuncio. Eu tenho direito à minha vida, mas eu renuncio à minha vida para viver a vontade de Cristo. Nesse momento você começa a ter força para vencer a tentação. O próprio Tiago, no capítulo de número 4, no versículo 7, ele vai nos dizer uma coisa que eu quero que você leia. Olha o que ele diz lá: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. Irmãos, ele vai fazer o quê? Fugir. Se sujeitar, na Bíblia italiana está ao contrário aí, né? Eu acho que tem uma diferença, é o versículo 7. Na Bíblia italiana, começa no versículo 7, tem essa diferença, não tem, Sérgio? A que eu li hoje tinha uma diferença de versículos, mas é que um versículo acaba primeiro e começa o outro. Então, é só a versão, mas está escrita a mesma coisa. Ele diz uma coisa: sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar? Toma minha vida, Deus.
faz o que quiser, me domina. Aí depois de sujeitar a Deus, irmãos, o diabo, irmãos, é que a gente criou hábitos e hábitos, e alguém diz assim, mas se a gente fizer 7 sexta-feira de oração, se não tiver vigilância, você vai fazer 7, 21, né? E não vai dar certo. O que temos que fazer é resistir. Sabe o que é resistir? É se manter firme, independentemente da situação. É não se mover da posição que você está. Resistir ao diabo é ele te ofender e você continuar fiel. É ele ficar te acusando e você continuar fiel. Tá crise, dificuldade, eu estou fiel, eu estou resistindo. Quando ele vê que não tem mais o que fazer, o que ele faz? Esse não dá. Agora a pergunta é, eu resisto ao diabo? Eu estou resistindo ao diabo? Porque se eu resisto ele, é ele que foge de mim. Aonde eu chego ele fala, tenho que sair. Porque chegou alguém que eu posso investir nela e nada altera. Eu estou tirando emprego, ela não liga. Eu estou fazendo pessoas falar mal dela, ela não liga. Eu estou fazendo ela ficar até mesmo com dificuldades financeiras e ela não liga. Continua dizendo, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Vocês lembram de uma vez que eu contei aqui uma coisa, que eu ouvi isso como um testemunho, não sei se é, mas foi muito real no dia que eu ouvi, e aquilo me marcou, porque eu era um jovem ainda de 21 anos ali. A mulher ligou numa rádio, né, e diz, por favor meu filho, quem estiver escutando a rádio, vem aqui em casa trazer uma comida, eu moro na rua tal, estou sem comida, sirva ao Senhor. E o rapaz lá da rádio deixou, um rapaz um pai de santo lá, macumbeiro, falou, vamos levar a comida na casa dessa mulher. Falou, mas vai levar? Vamos. Entrou no mercado, pegou de tudo, do bom, do melhor, encheu e levou. Chegou lá, minha senhora, foi a senhora que ligou numa rádio aí pedindo comida? Ela falou, glória a Jesus, como Deus é bom. E o rapaz que chegou disse, o meu Deus mandou trazer. E ela, Jesus, tu é bom, põe aqui meu filho, e beijo, 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 beijo. E o homem falando, meu Senhor mandou, meu Senhor mandou, meu Senhor mandou. Ele se irritou, porque a mulher só falava Jesus. Ele falou, minha senhora, a senhora não está preocupada em saber quem é o meu Senhor? Ela falou, meu filho, não interessa, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Irmãos, fica fiel, porque a tua bênção vai chegar. Fica fiel. Nós precisamos se manter na posição. A glória, pensa, irmãos, é glória a Jesus, irmãos, tudo é para Ele e por Ele. O cara falou, eu vou ter que me converter mesmo, o que a véia me disse. Nós precisamos ter isso bem claro no nosso coração. O diabo vai fazer de tudo para você entrar nessa via, para você entrar nesse sentimento, mas você precisa se manter fiel, você precisa se manter na posição. O que eu sou um cristão, mas eu estou passando fome, eu sou cristão. Paulo aos Filipenses, ele fala, irmãos, uma coisa eu aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, aprendi a comer picanha, aprendi a comer farinha. E uma coisa que quando você diz que ele fala aprendi, quer dizer o seguinte, eu não sabia gestir. E Paulo termina falando, eu sei estar contente em todas as situações. O meu amigo é legal, eu estou feliz. Ele é chato, eu estou feliz. Alguém me ajudou, eu sou feliz. Alguém me abandonou, eu sou feliz. Tudo contribui para o bem de quem ama a Deus. E isso você tem que ter bem claro, porque quando você tem isso claro, no meio da dificuldade você está falando, meu Deus, o que isso vai dar prazer para mim? Mas vai trazer alguma coisa, isso aqui vai me fortificar. Só que nós precisamos ter essa firmeza, se sujeitar a Deus, resistir o diabo, e se prepara, irmão, ele vai fugir. Os discípulos certa vez estavam lá, né, expulsando o demônio brincando com eles. Jesus chega, está uma confusão danada. Aí Jesus fala, o que está acontecendo? Jesus expulsa o demônio do menino, e os discípulos falam, mas por que a gente não conseguiu expulsar? Porque gritar é fácil, e demônio não tem medo de grito. Usar exegese e Bíblia é fácil. Agora, quando você coloca dentro da tua vida jejum e oração, não tem jeito. É você chegando e o demônio falando, vamos sair, sai que ele está chegando.
Isso é coisas espirituais. Agora aqui, pergunte para crente: qual é o crente que jejua hoje? Qual é o crente que pratica o jejum? Jesus disse: tem demônio que só sai com jejum e oração. E tem crente que nunca jejua, nunca ora. E quando jejua, fica falando para todo mundo: estou no propósito. Estou no propósito. Irmãos, vigia. A Bíblia diz: vai jejuar, lava o rosto, põe uma roupa bonita, sai todo alegre. Quer comer? Não. Quer beber? Não. Não precisa falar para ninguém. E quando você fizer isso, tem demônio que vai ter que sair da sua vida em nome de Jesus. Mas volte a praticar o jejum e a oração. Você não está fazendo? Pastor, mas como é que faz? Me procura depois que eu explico. Quem está em casa, se quiser saber, manda mensagem, a gente explica. Mas pratica e montar na sua. Não precisa de dinheiro para jejuar. Até bom quem não tem, né? Jejum é mais fácil. Glória a Jesus. Não precisa de dinheiro para jejuar. Não precisa de cargo para jejuar. Não precisa estar tendo culto para jejuar. E a gente não faz. Só que quem faz, tem demônio que sai da sua vida. Vamos começar a ficar sujeito a Deus. Vamos resistir o diabo. Ele vai ter que fugir, irmãos. Nós temos uma dificuldade, porque para resistir ao diabo é preciso ter uma coisa chamada autocontrole. E eu falei agora há pouco do detox espiritual. Gálatas capítulo 5, abra sua Bíblia, versículo 22. E aqui você vai ver que para tomar esse detox tem uma exigência médica. Vou falar assim para você entender. Quando você abre a Bíblia, eu toda hora penso que está ali. Quando você abre a Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e autocontrole ou temperança. Quer ter temperança? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ter autocontrole? Sabe o que é autocontrole? É você olhar e falar: eu não vou beber. Mas você gosta, mas é errado. Não vou beber. Pega, não vou pegar. Quem manda aqui é quem? Jesus. O Espírito Santo. Entenda isso. Isso não tem como fazer sozinho. O problema é que a gente quer fazer sozinho. O problema é que a gente diz: não, eu sei, eu li. Pode ler, se você não estiver cheio dele, nada acontece. Tem gente cheia do Espírito Santo que não sabe ler, mas é autocontrole, tem paz, tem palavra, tem disciplina. Se encha do Espírito Santo. Só que aí existe uma exigência para o Espírito Santo vir, que essa é onde a gente falha muito. Atos capítulo 5, versículo 32. É aqui que a gente fala muito. Ah, Deus dá o Espírito Santo para todo mundo. Não, olha, que Bíblia tu está lendo, que vídeo no YouTube tu está assistindo. Olha lá. Acharam? E nós somos testemunha acerca destas palavras. Nós e também quem? O Espírito Santo que Deus deu para qualquer pessoa. Não é não. Que Deus deu para quem lhe obedece. Perceba que não bate muito com o que a gente está vendo por aí. O Espírito Santo, ele não tem função de fazer você ser famoso. O Espírito Santo não tem função de fazer você ser reconhecido pelo povo. O Espírito Santo tem função de fazer você dedicar a nossa vida a divulgar Cristo Jesus, a vontade de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria e traria para nós a mensagem de Cristo. Só que o Espírito Santo só pode estar com quem obedece. Quer obedecer, irmãos? Quem tem filho adolescente sabe que a palavra obediência é uma coisa que às vezes eles não entendem. Quem tem filho em geral, obedecer o pai e a mãe é a mesma coisa, obedecer a Deus. Não pode. Mas por quê? Não pode. Mas por quê?
Ou não é assim? Quer ter o Espírito Santo? Comece a obedecer a Deus. Se você não estiver entendendo por que ele está dizendo que não pode, pergunte, está aqui escrito, ele vai te responder. Todo filho, quando o pai falar não pode, fala: pai, por quê? Mas escute a resposta. E o pai vai te responder, com certeza. Só se for um pai doido. Mas se for um pai honesto, ele vai dizer: por causa disso, 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 disso. Aí você vai falar: não tem nada a ver, pai, né? É filho. Eu e você precisamos nessa noite buscar esse autocontrole. E uma coisa que eu falei aqui, que eu repito: parar de colocar a culpa nos outros. Tiago diz o seguinte: se eu sou tentado pelo que está em mim, eu preciso ter uma posição, eu tenho parte nisso. E quando você lê 1 João capítulo 3, versículo 3, aí você vai ver que não tem nada a ver, não foi culpa de ninguém não, foi culpa minha. Ai, desanimei, culpa minha. Desisti, culpa minha. Só que é mais fácil eu julgar alguém e eu colocar a culpa em alguém. Eu vou ficar mais tranquilo com a minha própria consciência. Acharam? 1 João 3,3: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. É isso que está escrito na sua Bíblia? Como também ele é puro. Para mim me purificar a mim mesmo, o que você tem a ver com isso? Quem crê no que está escrito, purifica-se a si mesmo. Quem crê no que está escrito, lê a Bíblia. Quem crê no que está escrito, jejua. Quem crê no que está escrito, ora. Quem crê no que está escrito, guarda o coração. Quem crê no que está escrito, se posiciona. Aquele que tem essa esperança, que ele vai voltar, que ele é Deus, que ele é fiel, ele purifica-se a si mesmo. Ele diz o seguinte: isso aqui não é para mim. Se eu for aqui, vai me prejudicar. Eu não quero fazer isso. O problema é que vamos terceirizando a responsabilidade. Vamos terceirizar. Irmãos, entenda uma coisa: a vida é dura mesmo. É dura. Eu vou falar para você, muito dura. Muito dura. Tem dia que é difícil, não é? Mas nós não podemos parar porque o dia está difícil. Continua. E a gente tem uma tendência de parar de fazer a vontade de Deus quando está difícil. Para de cultuar, para de ler Bíblia, para de orar. Porque o diabo diz: não está adiantando. Aí a gente acredita que não está adiantando mesmo. Fui para o culto, a semana foi terrível. Na semana que eu não vou para o culto é tudo muito bom. É o diabo tentando fazer você desistir. Mas é uma escolha sua, uma escolha minha. Mas se mantenha dentro dessa posição. Abra sua Bíblia aí comigo, deixa eu ler um texto aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13. Pastor, mas a minha tentação veio forte. 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Acharam? A sua tentação foi maior que você? A Bíblia diz que Deus... Por isso que eu falo, quando a gente lê a Bíblia, ou a gente acredita nela, ou a gente duvida dela, né? Diz o versículo bíblico: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. O problema é que a tentação vem, Deus abre a porta falando: não entra, filho. A gente fala: não, eu resisto. Ou não é? Vem a briga, a palavra vem aqui, ó. Fala, responde rápido, senão você perde. O Espírito Santo fala: não responde não. Você fala: não, eu não sou menino, eu vou responder. Eu não vou levar para casa a afronta não. O problema é que nós ignoramos e ficamos botando a culpa em alguém. Mas o texto é claro: a tentação que vem sobre vocês, ela é humana, mas fiel é Deus, que com a tentação vai vir também o escape. Agora, se você ignorar o escape, como é que se faz? Irmãos, entenda uma coisa: você tem algo que você tem que vencer,
José fez o que quando a mulher bonita, rica e poderosa tentou lhe abraçar? Fugiu, correu. A Bíblia diz: fugir de toda aparência do mal. Como é que se foge? Você já fugiu? A gente foge assim, né? Estou fugindo. Não é assim não. É correndo. E quando você sai da vista daqueles que te conhecem, você tenta se disfarçar, não é isso? Estou fugindo. Porque você não quer ficar à mercê daquilo. Agora a gente às vezes brinca, irmãos. Ai meu Deus, não pode beber água. Eu amo água. Aí pega o copo e fica assim: será que se eu beber é ruim? Não é assim que a gente faz? Esse dia eu contei um rapaz que falou: pastor, mas eu vim da discoteca, eu amo música. Eu amo dançar, pastor. Eu falei: rapaz, você tranca no quarto por enquanto, até ser livre de vez, e dança lá no quarto. Só que não posta não. Ele falou: mas no quarto eu posso? Eu falei: não é que pode. Estou falando para você, entende o conselho, rapaz. Senão ia ficar lá no quarto, lá dançando todo. Eu falei: mas pastor, eu acompanho só os meus amigos. Eu tô, né? Vai conseguir, irmãos? Não vai conseguir não, irmão. Chegar na discoteca, começar a tocar a música, o pezinho vai, depois a mão bate na perna, aí a mão faz assim, quando vai ver o homem está dançando. Foge do que você é fraco. Foge. Foge. Foge mesmo, sai correndo. A escolha é: eu quero agradar a Deus ou não? Eu quero fugir dessa tentação ou não? Esses homens fugiram. E a Bíblia diz que eu não posso ser tentado além do que eu posso suportar. Então não é que a tentação está grande, é que eu estou sendo fraco. Se encha do Espírito Santo nessa noite, para você vencer a tentação. Nós precisamos ter um cuidado. 2 Coríntios 11:14 diz que o diabo, ele se transforma em anjo de luz. Tem muita proposta boa que é do diabo. Tem muita proposta boa que ela vem do diabo, para te tirar da direção que Deus te deu. Que a gente possa nessa noite ler o texto e seguir o conselho de Tiago. Irmãos, não erreis. Olha a sua vida. O que está te atrapalhando na comunhão? Porque você tem que entender o que me atrapalha de dar um glória a Deus? O que me atrapalha de ler? O que me atrapalha de ser fiel? De se entregar a esse evangelho? É isso. Achou? Pronto, achei. Agora temos que matar isso. E como matar isso? Não sei. Procura o pastor da igreja. Pastor, como é que eu mato isso? A gente vai junto na Bíblia matar. Se você já sabe, começa. Ah, mas eu não tenho força. Ótimo, foge. Diz um ditado brasileiro: quando um não quer, essa é uma decisão pessoal intransferível. Intransferível. Decida nessa noite ser fiel a Deus. Não se iludir com o diabo. Fique de pé, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. O conselho de Paulo é o seguinte: se vivo guiado pelo Espírito, eu não cumpro os desejos da carne. Tiago diz uma coisa, que depois que nasceu o pecado, entenda uma coisa, a gente peca já aqui, mas não morreu ainda, entenda isso, porque tem gente que diz o seguinte: já que eu pensei, eu vou fazer, não é isso? Não. O pecado, ele só gera morte quando ele é consumado. Você está desejando matar alguém, eu vou usar matar, né? Porque ninguém usa esse exemplo, mas eu vou usar matar. Mas você está decidido mesmo matar, você já está pecando, mas você ainda não executou, então ainda está tranquilo. Depois que matou, aí aquele pecado te gera morte espiritual. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Vigie, ore. Se pecou, peça perdão. Se está fraco, comece a se fortificar. Se tem dúvida, procura o pastor. Se tem dúvida, procura o líder dos jovens, o líder dos adolescentes. Procura alguém, mas não fique aí sozinho sofrendo, porque Deus tem muito mais para nós. Amém?